Olá, alunos da FEITEP, acadêmicos, professores, coordenadores. Eu vim aqui participar da primeira Intec, Encontro de Tecnologia da Engenharia Civil, promovido pela FEITEP. Bom, eu sou engenheiro civil, meu nome é Wilson Catosso Maia Filho, formado em engenharia civil em 2011 a 2015 na Uningá. Possuo uma especialização em estrutura de concretos e fundações pelo INBEC, feita em Curitiba de 2007 a 2018. E hoje sou sócio proprietário da empresa Lopes e Maia Engenharia e Construção, a qual iniciamos em 2018. A Lopes e Maia Engenharia e Construção possui 2 sócios proprietários, eu e meu sócio Eduardo Patrocínio Lopes, ambos engenheiros civis e graduados inclusive no mesmo ano, estudamos juntos durante a faculdade, formamos uma amizade e criamos a empresa. Hoje o nosso foco na empresa é construção de residências comerciais, residenciais de médio a grande porte, aqui em Maringá, já construímos fora também. No nosso escritório nós elaboramos projetos complementares de engenharia, estrutural, hidrossanitário, elétrico e projeto de combate a incêndio, o PCI. E o nosso foco hoje maior também é execução e administração de obras. Então, nós basicamente recebemos o cliente e o projeto vindo de outro escritório ou até de nossos escritórios parceiros de arquitetura. Dentro do nosso escritório elaboramos os projetos complementares e executamos a obra através de administração de obra. Bom, o foco hoje aqui dessa palestra, na verdade, é mais um bate-papo com vocês para mostrar basicamente como que é o dia a dia de um engenheiro civil no nosso ramo de construção, que é construção residencial de grande e médio porte, alto padrão, médio padrão, e como a gente trabalha no nosso escritório, mostrando para vocês aqui um pouco do nosso dia a dia, tanto na parte de projeto e na parte de execução, que hoje é o nosso foco. Basicamente hoje nós, a parte de projeto, fazemos mais o que nós vamos executar pela demanda que está tendo. Então, poucos projetos externos vêm até nós para ser elaborado e até pela demanda que a gente não consegue pegar tanta coisa por capacidade do nosso escritório. Então, basicamente, nós elaboramos os projetos complementares das obras que nós vamos executar. Isso dá uma facilidade muito grande para fazer as correções na execução. Tanto eu quanto o Eduardo participamos e executamos a obra em si, e eu fico responsável pela parte dos projetos estruturais. Os projetos hidrossanitário e elétrico e PCI, quando necessário, nós temos engenheiros parceiros que elaboram quando nós enviamos para eles. O projeto elétrico, principalmente, é feito por um engenheiro eletricista, E depois esses projetos são devolvidos para nós, no nosso escritório, e nós fazemos as compatibilizações de projeto, que é pegar o projeto arquitetônico, estrutural, elétrico, hidráulico, colocar numa plataforma em BIM, pode ser um Revit ou até o próprio AutoQI, que a gente vai falar mais para frente. Ela tem uma plataforma que você consegue integrar todos os projetos, ver onde está tendo interferência da parte de encanamento ou mangueiras elétricas que estão passando dentro da estrutura e você tem que fazer a adaptação ou da parte elétrica ou hidráulica ou fazer a adaptação da estrutura para esse caso, para que você não corra o risco de na obra tentar ficar resolvendo coisas que poderiam ter sido resolvidas em escritório, certo? Bom, antes de tudo, o foco aqui da nossa palestra, que eu vou chamar de bate-papo, que é para passar para vocês um pouco do nosso conhecimento adquirido ao longo do tempo. Muita coisa aqui eu aprendi no dia a dia de trabalho mesmo. E é assim que funciona, muitas coisas você resolve, que você tem que resolver, ninguém vai te ensinar
Isso você tem que, por isso que é engenheiro, né? Engenharia. Você tem que resolver na hora, na obra, usando a criatividade, usando o seu conhecimento passado, para tentar resolver coisas que acontecem no dia a dia. E acontecem muitas coisas que você tem que resolver que não estava previsto. Por mais que a gente faça toda a compatibilização dos projetos, arquitetônico com hidráulico, com elétrico, com estrutural, mas sempre alguma coisinha você tem que estar pronto para resolver, e são os desafios do dia a dia. Por isso que a gente vai falar do projeto, alguma parte. Aqui o nosso foco não é entrar na parte técnica, resolver cálculo, é mais para mostrar uma parte didática, como funciona, porque eu acho que essa parte teórica vocês vão ter nas aulas de vocês, com os professores de vocês. Depois, para quem pretende partir para a parte de estruturas, eu sugiro fazer alguns cursos complementares, até uma pós, um mestrado, se especializar para não ficar, como nós chamamos, piloto de programa, né? Saber o que está fazendo, entender o que está fazendo das estruturas. E falar da execução da estrutura de concreto armado, o dia a dia no canteiro de obra, que é também o meu dia a dia. Faço projeto e vou para a obra executar. Vamos focar basicamente na parte de estrutura de concreto. Bom, montei um pequeno roteiro aqui para vocês terem uma noção de como funciona o meu dia a dia, como funciona o dia a dia de um projetista e depois para campo. Inicialmente, você tem que ter um conhecimento das normas técnicas para elaborar o projeto. Então, você vai receber lá o projeto arquitetônico da arquiteta ou que você elaborou, ou do seu escritório parceiro, e vai iniciar um projeto de estruturas, seja de pequeno, médio, grande porte. A primeira coisa, você tem que saber por onde você vai começar e o início, normas técnicas. Saber o que você vai fazer, como vai ser feito, onde você está, tudo isso você precisa das normas técnicas para iniciar o projeto. Após tendo essa base de conceito, concepção do projeto estrutural de concreto armado. Hoje, se você quiser calcular um projeto, eu vou falar de pequeno porte, na mão é possível, até de médio porte. Isso eu estou falando de residenciais, né? É possível, mas não é recomendado devido às ferramentas que você tem hoje de programas estruturais. Eu vou falar aqui do EBERC, que é o que eu uso, que é promovido pela AutoQI. Conheço o TQS, já usei, mas não possuo ele, também é uma excelente ferramenta, top de nível. E o CIPECAD eu nunca utilizei, mas também está disponível no mercado. São ferramentas que vieram aí para auxiliar o calculista de forma gigantesca. Então, são programas que são capazes de fazer toda a integração da estrutura, através de pórticos espaciais. Antigamente se calculava elemento por elemento, ia montando lá as pranchas, montando os cálculos, basicamente tudo rotulado. Hoje você tem esses programas aí que, através das matrizes de rigidez do sistema deles, eles integram toda a estrutura, pilar, fundação, laje, vigas, e você tem um elemento ali, um pórtico, que ele trabalha, quando você tem uma interferência em algum sistema, ele está alterando aqui e ele se cria uma rigidez integral entre ele. Essa parte da concepção. Vou passar aqui uma rotina de verificações do projeto, antes de você mandar para impressão, o que você precisaria verificar, o que eu verifico, né, antes de mandar para a obra o projeto. E depois do projeto, a execução. Vou falar aqui um pouco aqui de algumas coisas que a gente já elaborou o projeto e executou, como é o nosso dia a dia, para vocês terem uma base após a conclusão do curso. Eu estou dizendo isso aqui porque muitas dessas coisas aqui eu aprendi em campo mesmo. A faculdade, ela te dá uma base boa para você ter discernimento do que você vai fazer, qual que é o caminho que você deve tomar. Mas as decisões você tem que tomar na hora que você sai, na hora que você vai para campo. Então, muitas das coisas que eu vou passar aqui, eu sugiro que vocês guardem bem, porque basicamente nunca ninguém me passou. Eu estou dando um bônus para vocês terem uma noção de como é o dia a dia num canteiro de obra e que seria importante estar aprendendo. Beleza? Bom,
Normas técnicas para elaborar um projeto de estruturas. As principal, norma 6118/2014, projeto de estruturas de concreto. Essa é a norma mãe, é a norma base de qualquer coisa que você vai elaborar em estrutura de concreto armado, tem que se basear na 6118/2014. É uma norma que possui ISO, é reconhecida amplamente no Brasil e até podendo ser utilizada fora do Brasil. A norma 6120/2019 sofreu alterações agora em 2019, há 2 anos, 2019. Ações para cálculo da estrutura de edificações. Essa norma, basicamente, ela instrui, né, as ações que você deve utilizar para calcular a estrutura de concreto. A 6122, projeto de execuções de fundações. E para execução, NBR 14931/2014, execução de estrutura de concreto, procedimento. Ou seja, elaborei como devo executar. Basicamente isso. Lógico, tem outras normas muito importantes que dentro das próprias normas elas citam, que vêm a agregar, mas eu digo que essas aqui são as principais para você estar executando com qualidade e projetando com qualidade. Falar um pouco da norma 6118/2014, projeto de estrutura de concreto. Fiz um resumo bem breve aqui para a gente poder ter uma base para dar continuidade aqui nesse bate-papo, nessa palestra. O que essa norma faz? Ela estabelece os requisitos básicos exigíveis para o projeto de estrutura de concreto simples, armado e protendido. Basicamente, a 6118 ela vai te dar os parâmetros físicos para você ter um conceito para iniciar um projeto. Então, o que é os conceitos físicos do concreto e do aço? Massa específica, peso específico, coeficiente de dilatação térmica, resistência à compressão, que é o nosso FCK, resistência à tração, que é o FCTD, módulo de elasticidade, coeficiente de Poisson, quando você tem uma carga de compressão, o concreto ele tende a ter uma expansão axial, isso é ditado pelo coeficiente de Poisson, e o diagrama tensão-deformação, que é muito importante. Basicamente é o que você tem de tensão e qual é a deformação, seja do concreto e do aço. Eles trabalham de forma diferente, são diagramas diferentes, mas que quando você faz o projeto, você tem que se basear nos dois para ter uma noção depois e entrar na parte, se é dúctil, etc. Né? Parâmetros de projeto. A 6118 é o que te diz. Classe de agressividade agressividade ambiental. Basicamente é onde você está, qual o destino daquela edificação, que vai ditar aqui quais vão ser os tipos de cobrimento, FCK mínimo que deve ser utilizado. Basicamente é pela classe de agressividade ambiental, que vem aqui pela cobrimento das peças, qualidade do concreto, o dimensionamento e o que você vai utilizar para calcular os estados limites. Estado limite último, estado limite de serviço. Estado limite último para dimensionar as peças, estado limite de serviço para verificar, principalmente deslocamento, flecha. Se a peça está deslocando muito, a sensibilidade sensorial. Basicamente, quem dita isso aqui são os estados limites. Então, a hora que a gente vem aqui coloquei aqui umas tabelas da 6118, classe de agressividade ambiental, se a sua obra é rural, submersa, classe de agressividade fraca, classe 1, você vem aqui com a classe 1, cobrimento dos elementos, laje 2 centímetros, viga pilar 2,5. Se ela é urbana, que é uma classe moderada, classe 2, cobrimento dos elementos. Então, a norma, ela vai te dar todas essas referências para você fazer o cálculo da estrutura, isso para você iniciar ela. O que é importante? A hora que você entra no software, no caso do Eberic, para fazer o dimensionamento, você vai ter lá a janela de dimensionamento de materiais e durabilidade, que você tem que indicar para o programa qual tipo de estrutura você está calculando.
qual o cobrimento, qual o FCK. Esses softwares, eles são umas calculadoras. Se você der uma informação errada, ele vai te devolver uma informação errada. Então, parâmetros de verificações, entre com as informações corretas, ele vai te dar resultados corretos. A norma técnica 6120 de ações para cálculos das edificações. Fixa as condições exigíveis para a determinação dos valores de carga que deve ser considerado no projeto de estruturas. Carga permanente e carga acidental. Basicamente é isso. No projeto, na hora que você vai fazer o início do dimensionamento, depois que você lançar a estrutura, você tem que lançar as cargas. As cargas, principalmente carga em laje, carga em cima de viga, carga de parede. Então, essa norma, ela vem para ditar quais são essas cargas. Ah, se o seu ambiente que você está dimensionando em cima da sua laje vai ser um escritório, se vai ser um banheiro, se vai ser uma cozinha, se vai ser um depósito que vai guardar cimento, por exemplo. Isso são parâmetros que você tem que informar para o programa, ou se você for fazer esse cálculo manual, você tem que ter uma base, e quem vai te dizer essa base é essa norma. Quais são as cargas que você tem que lançar naquela estrutura para ela te dar o resultado correto. Parâmetro de lançamento. E a de fundações, eu deixo aqui um salvo. A fundação tem duas vertentes. Tem o projetista de fundações que vai basicamente projetar fundações de prédio, fundações muito robustas, ou até mesmo essas fundações residenciais pequenas. Hoje em dia é muito difícil o pessoal fazer a famosa sondagem para obras de pequeno porte, que é o nosso ensaio de SPT. Eu recomendo, e no nosso caso nós sempre fazemos quando vamos executar esse tipo de obra, que são obras de alto padrão, e o investimento no SPT aqui não é tão grande para você ter um resultado satisfatório. Sempre fazer SPT, sempre. Exija do cliente, e se você for fazer, faça o SPT. Através do SPT você consegue calcular e determinar qual vai ser a sua fundação. Parâmetros que você consegue ou calcular manualmente ou até no próprio EBERIC, que é no caso que eu uso. Você, hoje nas atualizações novas, já tem o campo de fundação, que você consegue colocar os coeficientes extraídos do SPT. De acordo com o seu SPT, você vai dizer se sua obra vai ser respaldada numa sapata, num tubulão, numa estaca moldada em loco, que é basicamente o que nós usamos. Usamos muito estaca moldada em loco e sapata, dependendo da região de Maringá. Tem muita, por exemplo, no EcoGarden, basicamente é sapata. Lá nas fundações só tem rocha. A hora que você escava, acha rocha. Então, basicamente lá, sapata. Mas para o centro de Maringá aí, vai para fundações profundas. Nossa, aqui é um solo argilo arenoso. Tem boa capacidade de carga para fundações profundas. Basicamente, essa norma aqui, 6122, vai te ajudar nessa situação. Caso você opte por terceirizar o serviço de fundação, é possível. Mas no nosso caso, que é obra de pequeno porte, assim, comparado a prédio, a um shopping center, né, são residenciais, nós elaboramos o projeto de fundação também através do ensaio de SPT. E execução. Ali a gente saiu do projeto e viemos para a execução. Norma 14931, execução de estrutura de concreto. Nosso foco aqui dessa palestra é estrutura de concreto. Então, basicamente, essa norma estabelece os requisitos gerais para a execução da estrutura de concreto. Essa norma é muito legal porque ela te dá parâmetros. Quem toma a decisão é você, engenheiro, mas ela te dá parâmetros. Parâmetros. Armazenamento de materiais, como deve ser feito, recebimento dos materiais, recebimento do concreto, recebimento do aço, da brita, da areia. Pode ser que você não esteja na obra nesse momento, mas você tem que ter alguém orientado para fazer o recebimento da forma correta desses materiais. Projeto de formas, escoramentos, preparo, montagem e os cuidados, né? E as nossas concretagens.
essa norma aqui, muito legal. Não é uma norma extensa, é uma norma bem didática, você consegue já ir lendo e entendendo. Recomendo para quem for para a parte de execução, ter essa norma aqui na cabeça. Bom, agora a gente vai começar as nossas etapas da concepção do projeto estrutural de concreto armado. Então, eu montei um roteiro baseado na minha didática. Como eu faço? Basicamente é o que eu faço em escritórios. Eu montei o roteiro aqui para apresentar para vocês. Para quem for para essa área, já tem um roteirinho pronto para se basear. No projeto estrutural, lá no escritório, a gente tem um escritório de arquitetura que trabalha em paralelo junto com nós. Então, basicamente, o cliente entra lá, projeto arquitetônico, tem as arquitetas que elaboram. Nada impede de você, engenheiro, se especializar nessa área, mas nós temos as arquitetas lá que elaboram esse projeto. Pode ser delas ou pode vir de outro escritório. Quando vem até nós, a primeira coisa, fazer uma análise do projeto arquitetônico, receber ele na mão ou via digital, no AutoCAD ou no PDF, faz a análise ali, você vai chegar um momento, eu não estou dizendo que é agora o meu caso, mas eu já estou muito próximo, que você olha o projeto, você já consegue identificar onde você vai alocar as estruturas, quais são as dimensões, tendo uma noção de dimensões entre vãos, entre paredes, posicionamento da estrutura. Isso já te dá uma base para você começar um lançamento. Então, essa análise é muito importante. Feito isso, determinação dos parâmetros normativos. Beleza, recebi o projeto, está lá, qual é o endereço da obra, onde ela está localizada, qual é a necessidade do cliente, para que ela se destina, pega os ambientes lá. Com isso, com essa base, você já sabendo aquelas normas lá que nós conversamos, concreto, cargas e fundações, você já consegue configurar, isso eu estou falando de software, você consegue entrar lá no seu programa de cálculo, seja o TQS, seja o EBERIC, configura ele para o FCK que você vai usar, para o cobrimento das peças, configura as cargas na hora que você está fazendo os lançamentos e configura as fundações, certo? Feito isso, você faz um pré-dimensionamento dos elementos. Posicionamento dos pilares em locais estratégicos do projeto. Por exemplo, você tem lá, hoje os arquitetos gostam muito de fazer aqueles vãos grandes, né? Então você tem aquele pórtico, a hora que você olha já é aquele pórtico formado já. Então você tem ali nas duas pontas das portas de vidro grande, normalmente o pessoal faz, e você tem aquela vigona passando em cima. Já está ali na sua cara, coloque 2 pilares e coloque uma viga. Isso é um pré-lançamento. Lógico que você pode alterar depois, conforme a necessidade do projeto, conforme você vê que poderia diminuir, tirar esses pilares, deixar um em balanço. Isso vai ser a hora que você estiver ali trabalhando no projeto. Mas, basicamente, a hora que você recebe ele, você já consegue ter uma noção dos pontos estratégicos de colocar. Você já, quando você começa a ter uma experiência, você vê, quero trabalhar com vãos de 3 a 5 metros, posicionando pilar. Você já consegue fazer uma redistribuição ali de carga muito interessante, mas isso é com o tempo. Muita técnica, muita prática, muita leitura. Feito isso, vai para análise e refinamentos, foi o que eu disse. Então, você montou seu projeto lá estrutural, fez um pré-lançamento, coloca rodar para verificar o que está acontecendo. Vai ter viga que está deslocando muito, tem pilar que está sendo tracionado, Isso é a parte de refinamento. Então, basicamente, é um círculo. Então, você faz análise de refinamento, possível alteração da posição e dimensões dos elementos, análise e refinamento. Refinou, calcula, possíveis alterações. Você fica nesse... A grande vantagem dos programas de hoje é isso. Antigamente, os engenheiros calculistas tinham que determinar, imagina, calcular um prédio na mão. Decidi mudar um pilar de posição.
é um mês de trabalho de novo para você refazer todo o lançamento, recalcular toda a estrutura, colocar nas pranchas manualmente. Então, os projetos, os programas vieram para facilitar a vida do calculista. Bem utilizado, com bastante informação, tendo uma base teórica, uma base técnica boa, é uma grande ferramenta. Esse aqui é um pórtico espacial que o eBERIC libera. Então, essas linhas verticais são representadas por pilares, são os pilares, as linhas horizontais são vigas. E esse aqui é um diagrama de momento fletor. O momento fletor é o que vai determinar qual a necessidade de aço da estrutura, quais são os deslocamentos. Então, o que dita o seu dimensionamento são os momentos fletores e depois os esforços cortantes. Então, você tem aqui essa barriga azul aqui, ó, esse é o momento positivo de uma viga num vão grande. E aqui na ponta a gente tem um momento negativo, possivelmente essa viga aqui ela está engastada nesses pilares. Então você tem aqui um momento negativo, um momento positivo. A armadura calculada para cá, a armadura calculada para o negativo. Onde tem momento, leva-se a armadura. Basicamente esse é o roteiro de cálculo para um projeto estrutural. Verificações dos projetos. Então, você calculou, chegou lá numa estrutura legal, que você achou que ela está dentro do que você esperava. Não está pesado, ou está, porque às vezes tem projetos que necessitam de uma estrutura mais robusta mesmo, é assim. Faz as verificações, principalmente compatibilidade quanto ao projeto arquitetônico. Acontece muito isso. Então, de repente, você tem lá uma parede de 15 centímetros, que normalmente os arquitetos colocam, hoje tem gente colocando 17 e tal, e você precisa colocar um pilar lá de 20 centímetros, porque ele não está passando na dimensão interna da parede. Essa é uma compatibilidade. Tem duas situações. Você chama o arquiteto, faz a alteração daquela parede, ó, precisa aumentar essa parede e tal, por isso, ou você tenta diminuir a seção do pilar. Normalmente, quando acontece isso, de não estar passando, é porque realmente não há possibilidade. Então, a gente procura interferir o mínimo possível na arquitetura elaborada pelo arquiteto ou pelo engenheiro, porque a gente acredita que é uma arte, a arquitetura. Então, o que está sendo feito ali, primeiro, foi porque foi uma demanda do cliente e porque tem muita criatividade, muito estudo naquela estrutura. Então, a gente procura interferir o mínimo possível no projeto arquitetônico, por isso é feita a compatibilidade. Tentar encaixar a estrutura dentro da arquitetura, para ela ficar invisível, é o nosso objetivo. Compatibilidade quanto ao projeto hidrossanitário e elétrico, foi o que eu disse mais atrás, né? Você tem uma viga, você tem um exemplo prático. Você tem uma viga num pavimento e em cima tem um banheiro. Você tem que descer naquele banheiro toda a parte hidráulica dele. E às vezes você tem que direcionar para algum tubo de queda de esgoto e você vai encontrar uma viga no meio do caminho. Muitas vezes essa viga, você já tem o gesso no limite, você tem que passar aquela tubulação lá. E às vezes não tem o que fazer, tem que passar por ali. É calculado, furos são calculados. Então você entra lá no seu programa, determina onde vai ser o furo e calcula. Pode ser calculado manualmente ou pode ser calculado pelo software. Se você tem a ferramenta na mão, sabe usar, tem base teórica, usa ele. É mais prático, mais rápido. Verificações quanto ao estado limite último, que é o dimensionamento das peças, e estado limite de serviço. Deslocamento flecha limite pela 6118, 1/250. Então, se a sua flecha lá tá com um deslocamento sensorial muito grande, o que interfere flecha? Às vezes seu elemento lá está calculado, está passando, mas naquele vão você tem uma porta de vidro ou uma janela embaixo dele. Se seu deslocamento está muito grande, vai chegar um ponto que vai deslocar, talvez por fluência, com o tempo, e a sua janela vai começar a emperrar. Deslocamento muito grande, tem que ser verificado. Não é porque o elemento passou, está calculado, que ele pode ir para a obra daquele jeito. Façam as verificações do estado limite de serviço, deslocamentos principalmente.
Verificação quanto à montagem e concretagem no canteiro de obra. A norma ela te dá alguns parâmetros de espaçamentos máximos, mínimos e máximos na montagem da estrutura. Então, nesse espaçamento e no espaçamento de cima, tem que caber um vibrador aqui. Então, tem os tamanhos mínimos e máximos pela norma, se baseiem nela para verificar. O programa normalmente faz isso. E a questão da facilidade de montagem. Como somos nós que executamos basicamente essa obra, que eu calculo e vai para lá para o canteiro, eu tenho que facilitar a minha vida na montagem também. E vocês, se forem calculistas ou forem executores de obra, também tem que se ajudarem. Ou seja, às vezes você tem lá uma viga com uma porrada de ferro 8 milímetros, que você poderia converter ela para 2, 3 barras de 10 milímetros ou 2 de meia polegada. Então você tem que entrar elemento por elemento, depois de todo o cálculo feito, todas as estruturas passadas, determinadas, compatibilizadas, e ajustando elas para execução, pensando na execução. Facilitar a vida, ganha tempo na montagem, ganha qualidade na obra, evita desperdício, principalmente concretagem, você não tem aquele monte de ferragem. Às vezes é necessário, mas muitas vezes você consegue ajustar isso no projeto, facilitar a vida do montador e a sua na execução. Feito isso, montagem das pranchas, qualidade gráfica do projeto. Não é porque você é um engenheiro civil projetista que seu projeto tem que ser feio. Façam projetos graficamente bonitos, qualidade, a estética do projeto, a organização, deixar as vigas, os pilares enumerados, identificados. Isso é extremamente importante para criar, evita confusão na obra, ajuda o montador, ajuda você depois a fazer a conferência quando você estiver no canteiro. Muito importante. Então, capriche na qualidade gráfica do projeto. Plota e manda para a obra. Beleza? Roteiro de execução. Isso aqui é muito legal. Isso aqui foi o que eu expliquei que eu aprendi no dia a dia de obra. Então, você chega elaborou o projeto, que é o meu caso, faço as conferências, imprimo e levo para a obra, no meu caso, que eu vou e já levo para executar. E durante esse pouco espaço de tempo que a gente começou a construtora desde 2017 que eu executo obras, mas que a gente começou a construtora em 2018, e a gente vem corrigindo falhas que foram acontecendo durante esse processo. Foram falhas que a gente conseguiu consertar na obra, mas poderiam ter sido evitadas se a gente tivesse um roteiro, um checklist. Então eu criei aqui um checklist, um roteirinho, para facilitar a vida de vocês, engenheiros de canteiro, que forem executar obras, se for para essa área, que é uma área muito legal, eu gosto muito. Roteiro. Iniciando, fundações. Primeira coisa, isso eu estou dizendo depois que você já foi lá, tirou o nível do terreno, limpou, deixou ele niveladinho, bonito, está no jeito lá para iniciar a obra. Conferir locação das fundações. Então você vai ter o seu projeto de fundações, solta as linhas lá, seu pedreiro marca, solta as estaquinhas, tal. Você tem que ir lá e conferir as fundações. Se as distâncias estão certas com o projeto, se a posição está correta. Corrigir fundação depois de concretada e furada é muito complicado. Você tem que recalcular todo o bloco, toda a estrutura, é complicado. E por uma simples conferência você já consegue resolver. Conferir diâmetro e profundidade determinadas. Então, você está com o seu projeto de fundações, já tem o diâmetro da estaca e a profundidade calculada. Você contrata uma empresa de perfuração, ela vai lá, perfurou, tem que ir lá e conferir. Confere o diâmetro, ou vai com uma treninha laser, que é o meu caso, bate, vê se deu a profundidade que você calculou, ou se não, amarra um pezinho naquelas trenas de metro e confere, uma por uma inclusive, confere todas.
Isso é muito importante para depois fazer o pedido do concreto. Às vezes você pega pelo projeto lá, deu 20 metros cúbicos no projeto, mas na realidade tem 25 metros cúbicos lá de fundações. Certo? Conferir a ferragem das estacas, quantificar e agendar o concreto determinado em projeto, o FCK. A norma mudou hoje, antigamente fundações era 15 MPa, depois foi para 20, hoje utilizado 25 MPa em fundações. Recebimento do concreto, slump test, moldagem do corpo de prova, acompanhamento do crescimento da resistência. Essa aqui é baseada na norma de execuções. Como você deve receber, o teste de abatimento, que é para basicamente a densidade do concreto, né? Se ele está mole, se ele está rígido, isso varia, o fator água-cimento interfere muito. Moldagem dos corpinhos de prova, para depois mandar para fazer o teste de resistência, FCK. E ficar atento quanto ao clima, a previsão do tempo. Às vezes você vai furar a estaca, não olhou a previsão do tempo, vai chover daqui no próximo dia, você vai perder todas as estacas. Então o ideal é você agendar a perfuração, já está com a ferragem delas em obra e ter o concreto no outro dia, agendar o serviço. Você deixar aquelas bocas, primeiro, por risco de acidente de obra, alguém cair dentro, normalmente a gente tampa, mas sem risco. E questão de clima. Se der uma chuva torrencial, você perde todas as estacas, perde todo o trabalho feito, perde resistência. Nossa, é muito importante. Bloco de fundações e viga baldrame. Bom, através do projeto de estruturas, você vai soltar várias pranchas lá e nelas são identificadas cada elemento. Normalmente a gente manda para corte, dobra e montagem de armações. Hoje a gente trabalha com uma empresa aqui em Maringá que chama Paranafer, que ela faz todo o corte e dobra. Você só manda o projeto estrutural para eles, tem imagens aqui, eles te devolvem elas todas montadas, cortadas, dobradas e etiquetadas. O seu montador, seu armador recebe elas, pega seu projeto, faz a verificação, pega elas lá etiquetadas e monta. Depois só coloca no lugar conforme a planta de forma. Conferir as dimensões das caixarias. Então você determinou que as suas vigas baldrames vão ter lá 15 por 30. Então seu pedreiro foi lá, fez. Você tem que ir lá e conferir se está 15 por 30. E tem que ir lá e conferir na obra. Conferir as ferragens, montar as esperas dos pilares, posições, bitola e quantidade. A hora que você vai concretar a viga baldrame e o bloco, você já tem que determinar, deixar ali as esperas dos pilares. Então, se ele está nessa direção, ou se ele está nessa direção, as armações, as bitolas. Conferir. Conferir o travamento estanqueidado das caixarias, compatibilizar a passagem das tubulações de esgoto pluviais. Isso aqui, às vezes, a gente passava batido, depois ia executar o esgoto, tinha que ficar quebrando viga. Hoje não mais, a gente faz a compatibilização, altera a altura de viga, ou calcula quando tem furo, tem que deixar calculado, já deixar as esperas ali. Aí o mesmo esquema, recebimento do concreto, slump, moldagem dos corpos de provas e acompanhamento do crescimento da resistência. Molhar as caixas antes da concretagem e vibração. Vibração, muito importante. Tem aquele vibrador elétrico, vai concretando e vai vibrando. Contrapiso. Isso aqui é um roteirinho das etapas da obra. Eu montei fundações, blocos e vigas, contrapiso, vigas e respaldo. Respaldo e laje. Contrapiso e pilares também. Contrapiso, execução das tubulações de esgoto. Normalmente nós fazemos o contrapiso logo após a viga baldrame. Então, execução das partes elétricas, compactação e nivelamento do solo, analisar o tipo de revestimento, área molhadas e ajustar níveis. Se você tem lá sua obra, nos quartos vai ser piso laminado, na sala é cerâmico, no banheiro é cerâmico. Então você já tem que deixar os rebaixos, as alturas, para depois você não ficar gastando material com massa de regularização. Já deixa tudo nos níveis certinho. Pilares e alvenaria. Normalmente a gente sobe os pilares junto com a alvenaria. Corte, dobra, montagem das armações. Isso aqui eu vou mostrar mais para frente.
Conferir as dimensões das caixarias, conferir as armações dos pilares, ao mesmo esquema das esperas, continuidade dos pilares, prumo. Prumo muito importante. Garantir o concreto padronizado na obra, moldar alguns... Normalmente os pilares nessas obras de pequeno porte é batido na bitoneira. Então você tem que ter uma dosagem padrão para você não ter um concreto no pilar, um concreto no outro, um concreto no meio de um. Padroniza a sua dosagem. Executar vergas contra vergas. Do roteiro de execução. Lajes e vigas superiores. Corte e dobra, montagem das armações das vigas é o mesmo padrão da baldrame. Você vai mandar para o corte e dobra, vai receber, vai armar e vai colocar nas posições. Fazer a conferência, muito importante, conforme está no seu projeto. Por isso você tem que ter um projeto organizado, limpo, porque é você que vai lá olhar, pega a viga lá, olha, vê se ela está no chão conforme a ferragem que você determinou. Isso é qualidade de projeto. Garantir o sentido das montagens das lajes. Quando você faz o projeto estrutural, você determina se a laje está nesse sentido ou nesse sentido, né? Ou às vezes diagonal. Então você vai fazer o pedido das lajes. Normalmente o fornecedor é responsável pelo cálculo das lajes, seja ela protendida, a Tamoio faz isso, seja ela treliçada, reforçada. Você tem que determinar quais são, se tem alguma sobrecarga em cima dessas lajes, caixa d'água, passar para a empresa de laje qual é a destinação daquela laje. Com isso, você vai determinar o sentido de montagem delas. Então, essas vigas vão receber essa laje e essas. Isso falando de treliçada. Pode ser que ela seja também maciça, pode ser que ela seja cubeta, né? Então, conferir o sentido e a armadura dessas lajes. Compatibilizar o projeto elétrico hidrossanitário, infra de ar-condicionado é muito importante, deixar os furos de passagem. Quando você tem uma obra de 2 pavimentos, normalmente o pessoal coloca aquelas caixas de ar-condicionado lá na caixa d'água ou em alguma parte da platibanda. Você já tem que passar as infras, para não ficar quebrando viga depois, compatibiliza projeto de elétrica, hidráulica e infraestrutura de ar-condicionado. Extremamente importante para não ficar quebrando elementos de concreto. Isso, não recomendável, não quebrem nas minhas obras, os pedreiros, se eu chegar lá e estiver martelando as estruturas, o bicho pega. Procurem não fazer isso. Escoramento, montagem de escoramentos das vigas da laje, importantíssimo. Agendar o concreto com FCK de projeto. Olha no projeto e vê qual que é o FCK que o projetista está pedindo. 25, 30, 35... por exemplo, viga protendida, o mínimo é 30 MPa. Vai estar no projeto isso aí, você tem que colocar. E fazer o pedido conforme o projeto. Molhar as lajes antes da concretagem, vibração. E fazer a cura úmida após a concretagem. É roteiro. E depois o recebimento do concreto. No recebimento do concreto, o que você tem que fazer? Olhar a nota fiscal, se está o volume que você pediu, o FCK que você pediu, se está o SLAMP test, o abatimento que você determinou, a brita que você pediu. O caminhão normalmente ele vem lacrado, você tem que ir lá, o motorista, normalmente ele vai lá e quebra o lacre na sua frente, te entrega, faz a armazenagem. E durante o processo, não para montar os corpos de prova, você nunca vai pegar a primeiro concreto que sai, sempre no meio do processo. Monta os corpinhos de prova e manda para... A própria concreteira faz, mas se você quer fazer, eu recomendo você ter... aqui em Maringá tem uma empresa que chama M30. Eles fazem o controle de qualidade de concreto. Informações que devem conter no seu projeto estrutural, antes de você enviar ele para a obra. Seja você o executor ou seja contratado por um terceiro. Classe de agressividade ambiental do seu projeto, cobrimento das peças, FCK do concreto de cada etapa. Por exemplo, pode ser que no baldrame você usa um FCK, na laje você vai usar outro. Então isso varia muito, principalmente quando você tem estruturas protendidas em pavimentos diferentes. O FCK muda porque, por norma, protendida é 30 MPa. O módulo de elasticidade secante do concreto tem que estar lá descrito.
relação água-cimento máxima do concreto, isso aqui é muito importante para dosagem em canteiro, né? O diâmetro do agregado graúdo, que é a brita. Pode ser que você está lá com uma estrutura carregada de concreto e se você utilizar uma brita meia lá, uma brita 1, não vai passar. Então você tem que conversar com o seu fornecedor de concreto para que ele forneça o concreto ou autoadensável ou com uma brita menor, uma granulometria menor, para ele entrar dentro das estruturas, para não criar a famosa bicheira. E muito importante, vibração. Vibrar essas peças para ter uniforme. Uma estrutura uniforme, a hora que você tira a caixaria, chega a ficar a marca da forma. E os resumos dos materiais, o tempo de desforma das peças baseado na resistência mínima. Por exemplo, se você coloca lá dias e o cliente contrata, ou você mesmo contrata um concreto com aditivo de alta resistência inicial, então você tem que se basear na sua resistência mínima para desforma, não em tempo, né? Então, se você tem uma resistência, ela chegou nela, baseado no seu corpo de prova moldado, você consegue fazer a desforma. Muitas vezes, para você precisar soltar vários pavimentos com maior velocidade, isso aqui ajuda muito. E o resumo de materiais, que é o aço em quilo, concreto em metro cúbico e a forma em metro quadrado. Isso é para você ou para o seu cliente fazer o orçamento, certo? Bom, eu vou abrir um projeto estrutural de execução nossa, que ainda é um projeto que está basicamente finalizado. A gente vai iniciar essa obra daqui a umas 2 semanas, basicamente. É um projeto que tem alguns elementos protendidos, mas eu vou mais ou menos mostrar o funcionamento do Eberic, que é a ferramenta que eu uso, para vocês terem uma noção de como a gente trabalha. Bom, basicamente, a gente recebe o projeto arquitetônico na forma de DWG aqui no AutoCAD. Eu recebo também desse escritório aqui, ele vem no formato de SketchUp, mas eu tenho um computador no escritório que tem maior potência que esse que eu estou usando aqui, eu não consegui abrir o Sketch aqui, mas não vai atrapalhar a aula. Então a gente recebe aqui o projeto arquitetônico dessa forma aqui. Então, você vê aqui que a gente tem aqui 780 nesse vão aqui da garagem. Bom, tem um vão aqui de basicamente 8,50, 9, 10 metros. Esse aqui também, ó, 10,49. Então, nessa obra em específico, a gente teve que trabalhar com vigas protendidas nesses vãos aqui da P8, também aqui da P8, ó, que é 10,50 por 2,70. E esse aqui é o pavimento de cima. Então, você vê, olhando aqui de cima, né? Eu tenho toda essa parte aqui, ó, suíte, banheiro, sala íntima, suíte, em cima desse espaço gourmet aqui, e eu só tenho posição para colocar pilar aqui, aqui, nessa região. Então aqui eu não tenho, ó, posição nada, tudo é um ambiente aberto. E a mesma coisa aqui na garagem, ó. Eu tenho aqui toda essa parte de banheiro, suíte master, com esse banho master em cima da garagem, não tenho posição, não tenho onde colocar pilar na sobreposição de pavimentos, certo? Então, essa obra é essa aqui. Então, aqui você tem, conforme ali no projeto arquitetônico, né? Então, tem aqui a garagem, você vê que aqui eu não tenho posição para colocar pilar. Eu tenho esse pé direito duplo, ainda ele tem uma laje um pouco mais alta nessa região aqui, a escada plissada, né? Que a gente chama. É uma casa de quase 500 metros quadrados em um condomínio, então tem que ter uma qualidade de projeto. Essa obra aqui nós somos responsáveis por todos os projetos complementares e execução. Então, esse projeto está aqui na minha mão, eu vou abrir agora aqui o Eberic, que é o programa que eu uso de cálculo estrutural. Essa é a interface dele quando você abre. Então, você tem aqui projetos, ações, análise, detalhamento, dimensionamento, materiais e durabilidade. Aqui que você vem aqui e coloca as classes de agressividade ambiental.
Nesse caso eu estou utilizando a fraca aqui, mas estou deixando meus cobrimentos todos com 2,5 das peças, né? Nessa casa aqui nós vamos usar a viga protendida. Então, ó, minhas vigas concreto 30, minhas lajes com concreto 30 MPa, certo? Vou abrir aqui o pórtico 3D dessa estrutura. Então, ó, é isso aqui. Então eu vou pegar a fachada aqui da frente. Ó, então tem esse pórtico formado aqui, eu tenho uns balanços aqui na frente e é o que eu formo aqui na minha estrutura. Ó. A escada plissada, aqui é a parte toda em vidro. Aqui no fundo são aqueles vãos grandes que eu não tenho posição de colocar pilar. Então essas vigas aqui, ó, VP21, 22 e 23 e a 24 lá no fundo são vigas protendidas. O Eberic hoje ele não calcula a viga protendida. Tem um módulo que está para sair aí no segundo semestre, a gente está aguardando, o TQS faz. Mas aí a gente tem que fazer a extração dos esforços e calcular isso aqui manualmente ou por planilhas, que é o meu caso aqui. A gente já montou algumas planilhas para fazer a compatibilização, depois eu devolvo os esforços aqui para o Eberic. Mas o nosso foco aqui é mais mostrar a didática do negócio. Então eu recebo o projeto aqui em croquis, ó, essa aqui é a planta dele, ó. Então eu coloco umas estaquinhas de apoio para aquelas portas de vidro, né? Aqui eu faço o lançamento dos pilares. Você está vendo que nesse caso aqui o pilar não coube dentro da arquitetura. Isso aqui eu vou falar com as arquitetas para a gente fazer um detalhamentozinho aqui para ficar esteticamente legal. Eu vou ter que engrossar essa parede por causa desse pilar aqui que está recebendo muita carga, é uma viga pesada que está caindo nele. E assim por diante. Então você vai montando, esse aqui é o segundo pavimento, né? Então você vai montando as vigas, vai montando as estruturas, vai calculando. Eu estou nesse projeto aqui há pelo menos 2 semanas para fazer o refinamento. Hoje ele está bem refinado, bem calculadinho. A hora que a gente entra para verificar o pórtico, que é aquele pórtico de deslocamentos, ó, tá bem legal. Esses esforços contrários que são das vigas protendidas, eu estou fazendo uma análise linear aqui, estática, sem levar em consideração a fissuração ainda. Mas as protendidas não fissuram, a gente calcula no estágio 2 lá, que é para não fissurar. Então, ó, tá bonitinho o projeto, a questão de deslocamentos, tá bem redondo. Então, basicamente é isso. Então, o que a gente tem que fazer? A hora que eu termino os cálculos, eu venho aqui e verifico, ó, aqui ela deixou para mim um espaço de praticamente 62 centímetros para mim embutir a minha viga. Eu tenho que ver se ela está passando com esses 62. Ali a gente está trabalhando com 55, então tá dentro do que a gente esperava. Depois é só fazer o requadro dela aqui com o reboco e vai chegar na dimensão de projeto. Esse projeto aqui a gente fez pouca interferência arquitetônica. A escada passou legal, a gente tem aqui essa diferença de desnível de laje, é um projeto bem detalhado por esse escritório. E a gente tem que ficar atento exatamente a esses pontos de diferença de níveis, onde a viga é invertida, onde ela quer esse detalhezinho de gesso aqui, tem que ter esses elementos para compatibilizar e mandar para a obra. Feito isso, a gente compatibiliza com o elétrico, com o hidráulico e solta na obra. Eu acredito que em 2 semanas a gente está iniciando esse projeto. Esse é o roteiro, base tudo que eu expliquei ali, tudo que eu fui verificando. Então, por exemplo, lá no Eberic, vamos entrar aqui na laje, né? Então aqui é uma sala. Então eu venho aqui, ó, o Eberic ele tem, baseado na atualização da norma, todos esses elementos aqui, ó. Então você pode vir e escolher qual que é o tipo de ambiente que ele vai te colocar a carga de norma. Lógico, você tem que estar tendo a norma ali como base para saber se ele está colocando a coisa certa. Normalmente sim, a não ser que seja uma coisa diferente do comum, mas normalmente tem todos os elementos aqui que você consegue colocar e ele calcula. Ó. Essa é uma lista grande, é bem legal. Ó, se você está calculando no hotel, uso da área comum, ó.
Acidental 300, revestimento 154,50. Ah, mas vamos supor que nesse hotel, na área comum, você vai colocar granito, vai colocar mármore em todo o pavimento. Então você tem que voltar lá em cima e ajustar essa carga de revestimento aqui, que está baixa para granito, para mármore, certo? Tudo é variável e tudo é você que determina, o engenheiro. O programa está aqui para te auxiliar. Você, como engenheiro, com base teórica, tem que tomar as decisões. Correto? Vou voltar ali para os slides, então, para apresentar um pouco do dia a dia nosso com algumas imagens. Bom, então é isso. As informações do projeto, a gente mostrou, falou um pouco ali, entrei na plataforma do Eberic para vocês verem. Eu falo que o melhor programa de cálculo é o que você sabe utilizar e que vai te ajudar. Então, tem gente que gosta muito do TQS, eu também gosto muito do TQS, eu acho que é uma ferramenta extraordinária, porque o TQS ele é baseado mesmo para projetos, são projetos aí de grandes prédios, grandes estruturas, não que o Eberic não faz, mas o TQS ele tem uma expertise muito grande nessa parte. Mas o Eberic é muito bom também, me atende muito bem, então não tenho o que reclamar. O CPCAD eu não conheço. Eu já vi a plataforma, sei que faz, mas eu acho que mais difundida é o Eberic e o TQS. Vou mostrar aqui um pouco de uma obra. Esse aqui ela está em execução, é uma obra no Jardim Monções, tem 316 metros, uma construção térrea. Hoje ela está quase chegando na fase de respaldo de laje e vigas. Quem quiser entrar, pessoal, ó, nosso Instagram, Lopes e Maia Engenharia, todas essas obras que eu vou mostrar aqui e muitas outras tem lá. A gente costuma fazer vídeos aí no dia a dia, fotos, é bem didático, é bem legal. Para quem gosta dessa área de execução, é legal. Além de outros Instagram que tem aí, né, o pessoal anda fazendo muito. Bom, nesse caso aqui a obra, a gente já tinha feito todo o nivelamento, ó, tem terra aqui, a gente tinha um terreno de apoio, nivelamos, deixamos o terreno bonitinho, plaquinha de obra, RT, alvará, tudo na obra, faz o projeto de fundações, manda para a obra, contrata empresa de perfuração e faz o acompanhamento. Então, a obra estava toda alocada, essas marquinhas brancas são as estacas, onde ele tem que furar. Ele tem uma cópia do projeto, eu tenho outra. Ele vai furando e eu vou vindo fazendo as conferências posteriormente de diâmetro e de profundidade. Normalmente eu uso no máximo 2 diâmetros na obra para evitar problema. Aqui é uma foto aérea com o nosso drone. É uma obra aqui do lado que está em construção, a nossa com terreno de apoio. Posicionamento de pedra, areia, algumas ferragens aqui, as ferragens das estacas, o concreto já estava agendado aqui para o outro dia. E aqui ele vai furando. E essas aqui são as obras vizinhas. Fazer um relatório fotográfico da vizinhança é muito importante para evitar depois, aconteceu uma trinca por causa da sua obra. Vai lá, tira foto, essa parede aqui ela estava muito fissurada, trincada. A fundação dessa obra aqui, vizinhança, era bem meia boca. Depois, ó, isso aqui já é no outro dia, ó, a gente já tinha lá o concreto e a gente preferiu fazer a concretagem dessa obra bombeada. Você contrata uma bomba, essa aqui era uma bomba estacionária, o caminhão vem e vai jogando as concretagens. O que é importante aqui? Você ter a cota de arrasamento, porque o que é a cota de arrasamento? Você vai ter a sua altura da sua estaca, tem o bloco de fundação em cima, tem a viga baldrame e depois você inicia a sua obra. A altura dos blocos de fundações variam de acordo com o tamanho do pilar e com a carga. Então, tem estaca que você tem que ter uma cota lá menos 60, outras menos 40, outras menos 80. Então, você tem que ter um projeto na mão, deixa as linhas meio esticadas aqui, vai lá e confere para evitar de ficar quebrando cabeça de estaca depois da obra concretada, da obra pronta. Se você ficar lá, você corre o risco primeiro de estourar a sua estaca, quebrar, se der um ponto lá e fissurar ela inteira, perdeu a estaca. Então, nessa obra aqui mesmo, a gente não quebrou nenhuma cabeça de estaca.
tudo cotinha de arrasamento. Na hora ali, se passar um pouquinho, você já consegue pedir para o pessoal tirar, deixar organizadinho. Aqui é a montagem das caixarias das vigas baldrames. Nós trabalhamos da seguinte forma, conforme eu montei no roteiro lá. Fazemos perfuração de estaca, concretagem de estaca, faço caixaria de blocos estruturais, ó, e as vigas baldrames. Faço a conferência e concreto bloco, viga e espera dos pilares de uma vez só. Bom, é isso aqui que a gente manda para a obra num projeto estrutural. Então, um exemplo, né? Essa viga aqui é o que a gente está construindo agora, está chegando no respaldo, enumero ela conforme o pavimento. Ali são 3 níveis, né? Ela tem o baldrame, um nível intermediário e um nível de uma laje mais alta. Essa aqui é de uma lajinha mais alta. Então, o que é legal? Aqui é como elas chegam na obra, por essa empresa Paranafer. Essa obra é essa aqui mesmo, que eu mostrei. Então, essa viga aqui está numa prancha de vigas lá. Então, ela vem aqui, ó. Na leitura de projeto, né? 2 é a quantidade de barras. N4 é a referência dela lá no seu quadrinho de resumo. Diâmetro de 8 milímetros é o diâmetro da estaca. E o comprimento é o comprimento total dessa barra aqui, ó. Que ela começa aqui, ela vem por cima e ela vem aqui. A parte inferior aqui tem 11,34, né? A parte reta, na verdade. E essa dobra tem 19 e essa dobra tem 25. Como é que eles mandam? Ó, que legal. Vem etiquetada. Então, você tem o projeto na mão. Você tem todas as ferragens lá etiquetadas. Você tem os estribos etiquetados, ó. 68 estribos de 5 milímetros dessa dimensão, 9 por 25. Tá tudo etiquetado também. Seu armador vai pegar, vai procurar nessas etiquetas aqui, a viga V312, ó. Identificação V312. 11,78 é essa barra de cima aqui, provavelmente esses 4 centímetros foi uma diferença ali no corte, na dobra. Quantidade de 2 e o ferro, 5,16. 5,16 é o mesmo que 8 milímetros. Beleza? Então, você tem o projeto na mão, o seu armador pega esse projeto, monta essa viga, que faz a montagem nos estribos, põe na posição aonde vai a V312. Você pega esse mesmo projeto, vai lá e confere se ele colocou realmente a quantidade certa de ferragem. Mesma coisa, espaçamentos dos estribos, ó. Tudo com 15 centímetros de espaçamento. Vai lá e confere se está com 15 centímetros de espaçamento. Esforço cortante, aquelas trincas diagonais. Isso aqui é o que a gente faz, a conferência de ferragem é feita dessa forma em obra, montagem e conferência. Aqui é a concretagem dos blocos, né, e das vigas baldrames, concretagem, ó. Feita a mesma coisa, recebimento de material, conferência de nota, faz o teste de abatimento, faz os corpinhos de prova e vai testando a resistência. Fazemos a impermeabilização das vigas, é muito importante, ó. Impermeabilização feita. E aqui já começa a montagem dos pilares. Posicionamento dos pilares conforme projeto também. Então, ó, os pilares, nesse tipo de obra de pequeno porte, médio porte, a concretagem dos pilares é feita junto com as paredes. Eu utilizo a medida mínima de norma, 14. Antigamente podia 12, mas com a atualização dessa norma de 2014, não pode. Por norma é 14. Tem gente que ainda para pequeno porte utiliza 12, porque tem, eu acho que na norma de desempenho tem alguma referência que você pode diminuir a seção e tal. Eu prefiro estar respaldado na 6118. Não é essa diferença, além de você utilizar aquela jotinha de 9,14 deitada, você ganha aqui em conforto térmico, conforto acústico. Então, você está fazendo uma casa de 316 metros no Jardim Monções, você não vai economizar em lajota em tamanho de pilar. Não é isso que vai deixar a obra mais barata. E, além disso, você vai estar respaldado em norma. Certo? Então, aqui está a montagem dos pilares. Aqui, ó, a gente tinha... o arquiteto deixou como se fosse um volume aqui, a gente aproveitou para descer as prumadas do encanamento de chuva pluvial, né? A obra que a gente procura trabalhar é a obra limpa.
vergas e contravergas executadas, obra organizada, obra limpa, manter isso é muito importante, a organização da obra, o cliente chega esteticamente, ele não pode saber tecnicamente o que você está fazendo, mas esteticamente ele sabe. Então ele vê uma obra organizada, uma obra limpa, uma obra que o pessoal está se dedicando, é muito incentivador. O clima entre você e o seu cliente fica muito bom. Então o projeto, esse pilar é exatamente esse aqui, então é o que a gente manda para a obra. Essa aqui é uma imagem da planta de forma que sai no seu projeto estrutural. Então esse aqui é o pilar P52, ele tem 15 por 55, ó, naquele pedacinho lá, ó, que é este aqui, ó, esse quadradinho aqui, ele está aqui, ó, e o pilar está na ponta, ó, P52, 15 por 55, ó. Aqui é um pilar de 16 por 30, 17 por 30, 17 por 30, 14 por 30. Esse aqui é por uma questão arquitetônica. Esse aqui também é uma questão arquitetônica. Então você recebe, você elabora isso aqui no seu programa de cálculo ou manualmente e manda para a obra. O seu pedreiro e você recebe ou leva lá e posiciona o pilar exatamente dessa forma. Então aqui que ele está pedindo 6 barras de 10 milímetros, sendo 3 posicionadas nesse lado do pilar e 3 nessa, com um ganchinho de travamento no meio. Estribo de 10 por 50, exatamente como está aqui, ó. São 6 barras, sendo 3 de cada lado, os ganchinhos no meio e o estribo 10 por 50, com o distanciamento de 10 centímetros. Depois o pilar vai ser ajustado aqui para ser concretado no prumo, certo? Então, um projetinho bem feito, um projetinho limpo, você manda para a obra, o seu pedreiro recebe, o seu armador arma, monta, põe no lugar, você vai lá, confere e executa, e concreta. Não tem mistério. Faz uma sequência lógica, se baseia em norma, tem uma base teórica e vai para o trabalho. Essa obra aqui, é uma outra obra, é no Jardim Espanha, essa obra já está praticamente finalizada. Esse aqui é o projeto estrutural, a gente teve que usar algumas proteções, principalmente aqui nessa frente, ali no fundo, foram 4, 5 vigas protendidas. Esse aqui é o projeto arquitetônico, olha, comparado com o projeto estrutural. Isso aqui é o que está feito lá hoje, já está pronto, essa parte já está em pintura já. Projeto arquitetônico, estrutural, execução. Você vê como converge, como fica uma coisa linear. Não interferimos na arquitetura, mantivemos o que os arquitetos pediram, o que o cliente pediu e a obra está lá. Calculadinha, bonitinha, bem executada. A parte do fundo dessa mesma obra, a gente tem uma viga aqui, se não me engano era 10 metros de vão, que é essa aqui que está em projeto, ó, da área de lazer, que está invertido. E essa aqui é executada lá, hoje, ó. Essa janela aqui, a proprietária pediu para a gente mudar de posição, ela veio para cá, isso acontece em obra, às vezes o proprietário quer mudar alguma coisinha ou outra, desde que não interfira na estrutura e o arquiteto aprove, nós executamos. Essa é uma viga protendida. Fundações, então aqui, ó, por exemplo, nessa mesma obra aqui, ó, se não me engano, esse bloco é esse aqui, ó, P5. Aqui é o posicionamento onde ele foi, esse era um pilar de 60 toneladas, 4 estacas de diâmetro de 30 centímetros, com SPT calculado, cada uma com 15 metros aproximadamente de profundidade. Um pilar bem robusto, com 12 barras de 16 milímetros, né, e mais barras complementares nas laterais. Esse bloco de fundação é esse bloco aqui, ó, com as armaduras, ó. São 4x4 de ferro de 16 milímetros, ó, 4 aqui, 4 aqui, 4 aqui, 4 aqui, e mais armadura de distribuição. Então essa armadura aqui é essa aqui, essa armadura aqui é essa aqui, e as 4 estacas são essas 4 aqui. Projeto de fundação, projeto de bloco, projeto de pilares, tudo compatibilizado. Calcula o que vai aqui de concreto e manda bala.
essa escada também é nessa mesma obra, é uma escada plissada flutuante. Ela começa aqui, aqui ela se apoia novamente, depois vai se apoiar lá. Também calculada. Escada, eu gosto também de calcular, o Eberic calcula, mas eu gosto de calcular depois ela manualmente para fazer as conferências. De repente, manualmente você consegue ter uma sensibilidade maior, com detalhamento principalmente. Então, essa aqui é a montagem dessa viga. Então aqui ó, são as ferragens, ó. Eu gosto de montar ela no sistema de estribo, essa escada plissada. Então foram ferros de 10 milímetros a cada 10. Aqui é a montagem delas, ó. A obra, ó, que coisa bonita. Caixaria, bem feitinha, conferida. Isso aqui foi o dia de conferência, antes de liberar para concretagem. A gente faz as conferências. Conferência das vigas montada em loco. Umas vigas bem parrudas. Isso aqui são os cabos de proteção de umas vigas perpendiculares. Essa aqui é aquela principal daquela área de lazer, de 9 metros. Essa viga aqui, ela é uma principal que tinha no meio da casa, que sustentava bastante coisa, eu vou mostrar no próximo slide, e ela foi protendida. Esses cabos azul aqui são os cabos de proteção. Na proteção você calcula, né? Coloca os cabos, concreta e depois de concretado, chegou na resistência mínima de proteção, vai lá com o macaco hidráulico e estira conforme projeto. Essas duas são as mesmas vigas. Aqui elas montadas, protendidas. Essa viga aqui é essa viga aqui, ó. Olha como a gente ganhou amplitude nesse espaço. É uma viga de 80 por 50, 80 de largura por 50 de altura. Para sustentar todo o pavimento de cima e ter toda essa amplitude no pavimento de baixo. Isso aqui é mais ou menos um projeto de viga protendida, como que ele é esboçado, além daquela armadura que vai, né, essas armaduras que a gente chama de armadura passiva. Esse aqui é o cabo da armadura ativa. Então, quem vai montar, a empresa que você contrata de proteção, ela tem que se basear certinho onde vai os cabos aqui, porque são esses cabos aqui, de acordo com a sua distância até o centro da viga, a linha neutra, é o que vai dar o momento fletor que vai combater os esforços para manter a estrutura em pé. Isso aqui é uma concretagem dessa laje, então, engenheiro de obra, estejam na obra, confere, subam na laje, acompanhem. Isso aqui é mapeamento do concreto. Então, por exemplo, eu tive aqui 3 caminhões nessa obra. Um caminhão fez toda essa parte aqui em azul, o segundo fez essa parte aqui em laranja, vermelho aqui, e o terceiro essa parte em verde. Por quê? A hora que você molda os corpos de prova, de acordo com a nota e o caminhão que você recebe, você manda para fazer os testes de rompimento, para depois liberar os escoramento e até a proteção. Então, se algum desses tipos de concreto aqui apresentou alguma deficiência de FCK, de qualidade e resistência, você sabe onde ele está e você sabe onde você vai corrigir o problema. Então pode ser que esse concreto aqui dê uma resistência menor do que eu contratei, mas nessa região pode ser que ele passasse com aquela resistência. Você refaz os cálculos e vê. Essa parte azul aqui que era mais importante, que era a minha viga protendida, essa e essa aqui, então se desse problema na resistência, a gente ia ter um problema muito grande. Então, você faz o mapeamento do concreto, sabe onde o caminhão jogou, você tem a nota de cada um, tem os testes que foram, molda lá 5, 6 corpos de prova por caminhão e faz o controle. Chegou na resistência necessária, esse aqui foi um concreto 30 MPa, que com acho que 16, 17 dias já tinha chegado na resistência dos 30, ele chegou a quase 37 nos 28 dias, um concreto muito bom. E faz a cura úmida da laje, é extremamente importante. Eu acho que esse aqui é o último exemplo que eu vou dar aqui. Isso aqui é uma remoção de pilares que a gente fez numa obra ali no Jardim Monções também, que foi bem interessante, foi uma experiência muito grande, além do medo inicial, mas a experiência foi muito recompensadora depois. O cliente nos contratou para uma reforma, era um sobrado, 2 pavimentos. Aqui tinha uma parede e aqui tinha outra. Eram 2 paredes e ele queria fazer toda a unificação do pavimento térreo ali para deixar tudo integrado, cozinha, sala, estar, bem legal. O projeto, né? Aí a gente se deparou com foram 3 pilares que a gente precisava remover, que era esse, esse e esse.
A gente subiu no segundo pavimento, eram pilares que davam continuidade, eles eram contínuos, chegavam até a caixa d'água. Então foi um desafio muito grande. A solução não foi a mais barata, mas foi a melhor encontrada pelo prazo que o cliente precisava e pela viabilidade técnica ali, foi de estrutura metálica. A gente contratou um projeto, eu não trabalho com estrutura metálica no projeto, né? Contratamos um parceiro que faz projeto de estrutura metálica, foi lá e fizemos o projeto de reforço para tirar esses pilares e colocar vigas metálicas e pilares metálicos nessas pontas aqui. Quando foi calculado, a gente chegou à conclusão que era necessário, se não me engano, 10 toneladas força, ou 8 toneladas força, no pé desses pilares. Foram 4, foi um aqui e 2 do outro lado para formar 2 pórticos, para segurar a casa em cima. E aqui eu tinha 2,70 m de vão, como que eu ia furar ali 5, 4 metros? Então essas coisas são as decisões que você como engenheiro tem que tomar. Ninguém vai te explicar um dia na faculdade, quando você encontrar, você vai fazer isso. Não, isso aqui são soluções que você tem que aplicar do dia a dia, de acordo com a experiência que você tem, de acordo com a vivência, conversas com parceiros. Manter a parceria com outros engenheiros é muito importante. A solução aqui, a gente comprou aquelas maquininhas de furar estaquinha, a gasolina para cerca e vários prolongadores. Então a gente furou aqui 6 metros em cada estaca, 6 em uma, 6, foram 12 metros de profundidade para cada estaca com 6. Então colocava um prolongador, furava, tirava, limpava, colocava outro prolongador, furava. Foi um trabalhinho de formiguinha. Aí esses aqui são os chumbadores que foram colocados nos blocos de fundação. A gente calculou os blocos de fundação para receber a carga, 2 estacas paralelas. Esse pilar praticamente ele ficou isolado, a gente não tirou ele, mas ele parou de receber carga porque a gente antecipou a carga da viga aqui. Chumbamos, escoramos a casa inteira, o primeiro e o segundo pavimento, com medo de desabar tudo. Tiramos a viga lá, removemos a viga, removemos os pilares, aqui já não tinha mais pilar. A casa estava inteira escorada, o pavimento de cima escorado. E aqui era uma viga robusta, de aço. Não podia ter deslocamento, porque se você escora a casa e aí ela senta, e você vai criar rachaduras infinitas nela. Então ela tinha que travar e não deslocar a hora que soltasse. A solução aqui foi subir com talha. Talha, para quem não conhece, é aquele sistema que o pessoal sobe palco de comício, show, essas coisas. São um sistema de roldanas com corrente, porque essa viga aqui pesava 1 tonelada. Para subir a bicha foi bem trabalhoso. Então, subiu com talha. Aqui ó, o perfil I dela foi calculado, bonitinho e tal. Aqui é subindo ó, todo o sistema, aqui ela já em cima. Agora me fala, como que eu vou encostar ela no teto? A gente subiu o máximo que conseguia, mas lá o concreto estava todo desnivelado. Qual foi a solução? A gente rebaixou um pouquinho ela, subimos no segundo pavimento, quebramos aqui, fizemos alguns furos nessas regiões aqui, colocamos caixarias nas laterais, selamos e tal, e colocamos dentro grout. Grout vende pronto, resistência 50 MPa para reforço estrutural, só faz a mistura ali que ele precisa. E fizemos, olha lá, grauteado, de cima para baixo, travado, os pilares já nas pontas, com as devidas fundações, e entregamos para o cliente o ambiente que ele precisava. Depois o pessoal veio com gesso aqui e escondeu essas vigas, como se não tivesse nada ali. Foi bem legal, foi uma obra desafiadora, muito trabalhosa, algumas noites sem dormir, mas faz parte, a experiência foi muito grande e é coisa que a gente tem que tomar decisões na obra. Bom, estou encerrando aqui então esse bate-papo, eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço o convite aqui da FEITEP para participar. Eu vou recomendar aqui, né, alguns Instagrams de parceiros que a gente conhece também, que são pessoas sérias, com grande capacidade técnica e que divulgam informações nos seus Instagram que venham a complementar os seus estudos. O Rafael Souza é um
doutor, pós-doutor da UEM de estruturas. O Instagram dele está aqui, é um cara sensacional. Várias vezes ele divulga curso, ele tem curso de proteção na plataforma dele, é muito legal o Instagram dele. Ele divulga livros, projetos que ele faz, é muito interessante. O Marcos Silveira, que é um grande amigo meu também, foi meu orientador de TCC, também é um parceiro para quando a gente pega algumas buchas para resolver. A gente senta, conversa, faz consultoria e desenvolve. É um cara também mestrado aí pela UEM de Estruturas, está fazendo pós-doutorado. Um cara sensacional. O Renan Junqueira, que é do Projetando Estruturas. Eu acho que ele também divulga bastante informação legal no canal dele. Hoje mesmo, de manhã, antes de vir para cá, eu estava vendo algumas informações que ele estava colocando lá de matriz, de cálculo de viga. Bem legal, rigidez. Caia Aguiar, eu acho que é do estado de São Paulo, é um Instagram muito legal, não conheço pessoalmente, mas é um Instagram que sempre vem acrescentar. E de fundações, o do Vinícius Lourenço, que é Fundações Sem Complicações, é bem interessante. Entrem no site da Ibracon, tem a 6118 comentada. O que eles fizeram? Pegaram a 6118 e vieram destrinchando ela e criaram um livro em cima dela. A 6118 manda fazer tal coisa. Aí eles vêm... Então, você faz assim, eles destrincham ela, é muito interessante. O site da Ibracon também acompanhe. Recomendações de livros, para a parte teórica. Esses são livros básicos que eu recomendo, que é muito legal você ter aí na sua biblioteca, para consulta, para coisas assim de pequeno porte, é a base das estruturas. Se você não vai fazer alguma coisa fora do comum, isso aqui te resolve. Que é o livro do Roberto Schuster de Carvalho, que foi o cara que promoveu a pós de graduação que eu fiz. Eu tive algumas aulas com ele, um cara sensacional. Eu tenho esse livro aqui autografado, é muito legal. O Curso de Concreto Armado, em 4 volumes, do José Milton de Araújo. E esse aqui, que é um edifício inteiro, que ele vem calculando manualmente. Muito interessante também, essas 4 edições aqui, muito legal, é da Editora Dunas. Você tem que entrar no site, não vende nenhuma outra site, só na Editora Dunas. Entra lá, Editora Dunas, você consegue comprar. E para fundações, exercício de fundações e dimensionamento de fundações profundas do Urbano Rodrigues e Alonso. Show de bola. Isso aqui é literatura básica, para você ter uma noção legal aí para estar iniciando na área de estruturas. Vou deixar aqui para vocês meu contato, né? Tem meu telefone aqui, o WhatsApp, o nosso Instagram, que é o Lopes e Maia, também tem meu telefone lá, e-mail, que se vocês tiveram alguma dúvida sobre essa palestra, quiserem perguntar, quiserem conversar, eu fico à disposição, respondo assim que possível, mas só me chamar lá que eu estou aí para ajudar, tá bom? Desejo a vocês aí uma boa graduação, sucesso na faculdade e na vida pessoal de vocês. Grande abraço.